E aí, gente, tudo bem? Vamos lá começar mais um vídeo hoje. E o nosso vídeo hoje é sobre vacinas e o efeito rebanho. Um outro título para esse vídeo poderia ser: por que vacinar é uma responsabilidade não só para consigo mesmo, mas com o próximo também. Gente, por que esse tema? Esse tema é principalmente porque atualmente as pessoas têm uma mania de serem contra a vacina. Não todo mundo, mas existe uma mania que está bem sendo distribuída na internet mesmo, de as pessoas fazem propaganda contra a vacinação. Isso gera alguns problemas, como o caso do sarampo ressurgindo em várias partes do mundo, como na Europa, como diz a reportagem que está aí agora no vídeo, e também no Brasil, que perdeu o status de livre de sarampo por causa disso. E eu espero também que, com vídeos como esse e outros vídeos no YouTube, a gente possa conscientizar as pessoas para que elas não parem no hospital para então aprenderem o quanto que é importante vacinar. Como o caso desse político italiano que era totalmente contra vacinas e foi parar internado com catapora, uma doença que você simplesmente pode impedir que a pessoa tenha com uma vacina muito simples. Tá? Então, o nosso tema não é propriamente vacina, mas o que a vacina faz? Tá? Então, a gente não vai falar assim, decorrer muito sobre a vacina. O objetivo é falar sobre o efeito rebanho e a vacina aqui. Mas o que a vacina faz? Ela vai preparar seu corpo. Ela vai deixar o seu corpo protegido contra infecções. Cada vacina contra uma infecção específica. Pode ter vacinas com vários componentes, mas ainda assim ela protege especificamente contra aqueles componentes nela. E quais componentes? As vacinas têm pedaços de germe que provoca aquela infecção, por exemplo, a vacina do vírus da gripe, a vacina contra a febre amarela, várias outras vacinas, elas podem ter ou pedaços de um germe, ou o germe inteiro, mas atenuado, tá certo? Ou inativado. Atenuado é quando é um germe que ainda é capaz de infectar, mas não pode causar doença. Então ele é capaz de infectar, mas não pode causar doença. Uma vacina inativada é quando é o germe inteiro, mas ele está morto lá. Então você vai só usar esses pedaços dele para quê? Para colocar no corpo da pessoa, o corpo vai aprender a se proteger contra aquele germe. Desse modo, quando vem, por exemplo, um vírus, vai tentar infectar a pessoa, não consegue infectar, ela já está protegida contra aquele vírus, já aprendeu como se proteger dele. E o que isso tem a ver com o efeito rebanho? O que seria isso? Tá? Uma doença pode se difundir de várias e várias maneiras na população. Quando a população está desprotegida, não é vacinada ou não tem anticorpos porque não teve contato com aquela doença, o que acontece? O indivíduo fica doente e pode distribuir rapidamente aquela doença na população. Então a doença vai simplesmente distribuindo contra aquelas pessoas que são suscetíveis àquela doença, que são suscetíveis àquele germe. E a doença então se distribui assim. Em toda a população pode haver pessoas que não vão pegar aquela doença e também ou pessoas que podem ser imunes. Tá? Então não é todo mundo que necessariamente vai se infectar com uma doença. Mas se não existe proteção, se não existe imunidade, a tendência é a doença se espalhar em uma parte grande da população. E como que a vacinação muda essa história? Se você tem vários indivíduos que são vacinados, a coisa já muda um pouco aí. Por quê? Quanto maior parte da população for vacinada, mais difícil da doença se difundir. Ou até a doença não pode mais se difundir, ela acaba sendo eliminada, como aconteceu com a varíola, por exemplo. Aí, o que acontece? O indivíduo fica doente, ele pode até tentar transmitir o vírus, não por querer, obviamente, mas ele vai simplesmente transmitir, excretar o vírus e o vírus não vai passar para a pessoa seguinte, tá? E aí, o que isso é importante? Importante para aquela próxima pessoa que está vacinada, que não vai pegar a doença, tá certo? Nesse caso, não vai ser infectada por esse vírus que a gente está falando, mas óbvio que pode ser uma bactéria, certo? E o que mais que é importante? Ela permite proteger até os grupos que não podem ser vacinados ou que naquele momento estão com uma imunidade tão baixa que mesmo que tenham sido vacinados não poderão estar protegidos. Tá? Exemplo, crianças lá, crianças muito novas, recém-nascidos, que não podem ser vacinados por motivos variados, porque depende muito da vacina,
porque depende do fator imune, do fato dele estar sendo amamentado, tá? Então, é um indivíduo suscetível. O que mais? Indivíduos que são imunossuprimidos, tá? Por exemplo, um indivíduo infectado pelo HIV, que pode estar imunossuprimido. Mesmo que ele tenha sido vacinado, ele não pode ter um sistema imune que esteja pronto, preparado mesmo, para poder se proteger, tá certo? Ou até indivíduos que não puderam ou optaram não se vacinar. Então, de certo modo, esses indivíduos são protegidos por esse efeito rebanho. O que vai acontecer é que esse vírus, toda vez que ele tentar passar entre as pessoas, ele vai encontrar a maior parte da população vacinada e protegida. Desse modo, ele não consegue se difundir entre as pessoas. Então, esse grande número de indivíduos vacinados, ele impede que aquela quantidade pequena de pessoas que não pode ser vacinada ou que não está vacinada seja infectada pelo vírus ou bactéria. Posso deixar de vacinar então e confiar no efeito rebanho? É claro que não, gente. Não pode, não pode, não pode. Senão aquele vírusinho ali, ele vai estar só esperando o momento certo. Tá? E o que vai acontecer? Imagina aí, diminui a vacinação, o número de pessoas vacinadas. Então tem um monte de gente que não está vacinada agora. Isso facilita para o vírus se distribuir. Facilita muito, porque ele vai ter que procurar justamente esse caminho em que tem várias pessoas que não estão vacinadas e podem continuar difundindo. Então o que acontece? Uma pessoa ficou doente, passou para a próxima. Como tem mais pessoas que não estão vacinadas e essas pessoas podem ter contato, inclusive com os indivíduos que são grupos que não podem estar vacinados, como recém-nascidos, por exemplo, ela pode colocar os outros grupos sem vacinação em risco. Então olha que efeito que acontece. Você tem ali um grupo de indivíduos não vacinados e outros vacinados. Como tem muita gente não vacinada no momento, mesmo que tenha os outros vacinados que vão ficar protegidos e não vão ser infectados, você consegue gerar uma cadeia de transmissão entre aquele grande número que não está vacinado. E essa cadeia vai te permitir afetar o quê? Inclusive crianças que não estão vacinadas naquele momento. Isso, então, é a importância do efeito rebanho. Quanto mais gente estiver vacinada, mais difícil é de os indivíduos serem infectados e essa cadeia de transmissão persistir. Ok? Por isso, gente, vacine. Vacinar é uma responsabilidade. E não é uma responsabilidade, não é só com você mesmo. É também com as outras pessoas da sociedade. Tá? Quando você vacina, você está protegendo a si mesmo e está protegendo, por exemplo, a próxima criança, o próximo indivíduo que está imunossuprimido. Então você está ajudando as pessoas a se protegerem. Está ajudando a proteger, inclusive, a pessoa que está lá e que optou por não se vacinar e usa como desculpa, por exemplo, viu? As pessoas não estão pegando doença. Quando, na verdade, esse indivíduo está se aproveitando dos outros que estão vacinados e não está sendo infectado. Por quê? Porque a doença não chega a ele por causa de todos os outros que foram vacinados. E quanto mais ele espalha essa ideia, e mais ele faz que outras pessoas não estejam vacinadas, maior é o efeito que diminui a imunidade geral da população e então diminui também o efeito rebanho. É isso. Até mais, gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de assinar o canal, ok? Um abraço para todos vocês.